Santo e bendito Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo, para que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa, todos possamos ouvir a Tua santa e bendita voz. Que o toque do Espírito seja real, que a manifestação da Tua presença e do Teu poder estejam em nosso meio. Que a Tua vontade possa ser plenamente realizada, aquela que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, nos lançamos em Tuas mãos na dependência total, completa do Espírito Santo. Age, Senhor. Usa-nos, Senhor. E tem misericórdia de cada um de nós. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor possam ser dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. E nós leremos do versículo de número 22 ao versículo de número 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode tomar seu assento, por favor? Antes de mais nada, é um grande prazer estar com vocês aqui, principalmente pelo aniversário do pastor Haroldo, a quem eu amo e amo de todo o meu coração. Deus tem pessoas que faz conexões diferentes. Eu tenho alguns grandes amigos e tenho grandes irmãos. E com Haroldo é assim, ele diz que eu sou o irmão mais velho. Eu sou mais velho que ele mesmo, né? Embora seja o irmão mais bonito, mas eu sou o irmão mais velho. Eu sou o irmão mais velho. E é maravilhoso vermos esse sentimento que parece que nos conhecemos por toda a eternidade, porque, de fato, continuaremos nos conhecendo por toda uma eternidade. E então, eu estou muito feliz de estar aqui já há um bom tempo, embora eu mantenha contato sempre com o Haroldo, sempre estamos falando, sempre estamos interagindo, assim, se não pelas redes sociais, telefonando e conversando. Mas é bom estar aqui, é bom estar com vocês. E é uma honra poder estar nesse lugar, nesse púlpito, para compartilhar algo da parte do Senhor. Realmente, nós necessitamos tanto de Deus. Eu, quando vi lá tão grandes pregadores, e agora cabe a mim pregar, eu aprendi uma coisa. Jesus disse:
quando vier o Espírito, ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Se Jesus apenas diz, e é o Espírito quem ensina, eu não vou esperar outra coisa de mim. Eu não preciso me preocupar em revelar grande sapiência ou conhecimento. Basta apenas falar, que o Espírito vai ensinar. Deixa as profundidades com quem pode prescrutar até mesmo as profundidades de Deus, que é o Espírito Santo. E ele nos levará a águas ainda mais profundas, a revelações ainda mais profundas, porque de fato, quem revela é o Espírito, e quem ensina é o Espírito, e basta apenas falar, de modo que apenas falaremos, mas com uma segurança, que o Espírito ensinará. Amém? Esse é um texto tão conhecido das Sagradas Escrituras. O texto que se levanta aquela grande tempestade e que Jesus, de tão cansado que estava, porque ele vem seguido de uma ministração a uma grande multidão, onde Jesus despediu a cada um deles, ministrou a cada um deles, e exaurido em suas forças. Se vamos para os outros evangelhos, diz que os seus discípulos o tomaram e o levaram assim como estava. Assim como estava. Não houve nem um período de descanso, porque não haveria descanso. Quanto mais ficasse, mais se dedicaria, mais se daria, mais serviria. E entraram naquele barco. Naquele barco entraram Jesus, entraram os seus discípulos. No mínimo havia 13 pessoas naquele barco. E foram. E a tempestade foi tão grande, que no grego a palavra barco é mudada pela palavra barquinho. Porque, ao meu ver, não era tão pequeno. Mas, diante da tormenta, diante da tempestade, se tornou o barco, por maior que fosse, pequeno. E aqueles que tanto confiavam no barco, já não confiavam tanto no barco. E fizeram mais barulho que a própria tempestade. Alarmaram mais que a própria tempestade. Pois a tempestade não foi suficiente para acordar a Jesus. Não são as tempestades que despertam a Deus. É o nosso clamor que desperta a Deus. Porque Deus não está preocupado, digamos assim, com o som da tempestade, nada lhe afeta, mas com o grito da nossa alma, Deus se alarma, se preocupa e imediatamente nos atende. Mas a Bíblia fala algo interessantíssimo no Evangelho de Marcos, no texto paralelo a esse, que Jesus dormia, mas não dormia de qualquer maneira. Que Jesus dormia com a cabeça num travesseiro. Isso me chama muito a atenção, de Jesus dormir e ser tão importante salientar o fato que ele dormia, e não dormia de qualquer maneira, dormia com a cabeça num travesseiro. Por que Jesus dormia? Porque estava cansado? Sim. Mas por que Jesus orava? E por que Jesus jejuava? E por que Jesus fazia tantas coisas? Para que nós, imitadores de Cristo, fizéssemos o mesmo. E quando Jesus dormiu na tempestade, Jesus estava fazendo algo para nos ensinar que nós também devemos aprender a dormir nas tempestades. Amém? Mas não é de qualquer maneira que eu tenho que dormir na tempestade. Jesus dormia na tempestade, mas dormia na tempestade com a cabeça no travesseiro. A Bíblia diz que quando eu estou angustiado e preocupado, eu devo consultar o travesseiro. Eu devo colocar a minha cabeça no travesseiro. Isso porque Deus nos fala através de sonhos e visões. E quando você dorme, é uma premissa necessária para que você sonhe.
embora muita gente sonhe acordado, é normal que se sonhe dormindo. Então, é verdade que no sonho, muitos limites, muitas limitações que impomos a nós mesmos, nos sonhos, não impomos, porque não há limites para se sonhar. E é por isso que é tão importante ouvir a Deus nos sonhos, porque quando ouvimos Deus nos sonhos, não há limites para escutar. Podemos ouvir o inimaginável, podemos atender ao inacreditável, podemos ver o impossível, porque nos sonhos assim sucede. Também porque Deus dá aos seus enquanto dormem. De modo, se você quer receber, não quer dizer que você deva viver dormindo para receber. Mas se você dormir, segura que Deus, mesmo no meio do sono, mesmo quando você não está ativo, Deus estará ativo. Mesmo quando somos impotentes, mesmo quando não temos domínio sobre nada, tudo permanece no domínio do Senhor, ao controle de suas mãos. E naquele dia Jesus dormia, mas acima de tudo, como eu disse, dormia com a cabeça no travesseiro. Porque não basta aprender a dormir na tempestade. Há de se aprender a dormir com a cabeça no lugar certo. Alguém pode me dizer amém a isso? Porque se você não dormir com a cabeça no lugar certo, a tempestade vai te ferir. Jesus com a cabeça no travesseiro, não importava os solavancos, sua cabeça não se feriria. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós estamos tentando ou dormindo no meio da tempestade, mas com a cabeça onde ela não deveria estar. E por causa disso, nos despertamos feridos, machucados. Aprenda a dormir, mas aprenda a dormir com a cabeça no lugar certo. Ponha a sua cabeça, respeitosamente digo isso, no lugar certo. E você, mesmo no meio de uma tempestade, não irá se ferir. Meus irmãos, tempestades são coisas perturbadoras, mas também são coisas que nos levam a clamar, são coisas que nos levam a orar com uma intensidade que antes não oramos. Eu creio que já contei aqui, mas cabe falar aqui o que aconteceu há alguns anos, aproximadamente 4 anos, quando eu e minha tia Thelma viajamos, eu estava pregando nos Estados Unidos, pela graça do Senhor, em pequenas igrejas, e nós fomos de Orlando para Houston. E chegando perto de Houston, olhando pela janela do avião, eu olhei uma nuvem muito negra e muitos raios e percebi que o avião se direcionava para lá. Aquilo não me deixou muito tranquilo, eu confesso. E nós entramos numa turbulência extraordinária, como eu jamais passei antes. É porque nós entramos simplesmente num tufão. Que maravilha, não é verdade? Foi para quê? Para quê ir aos parques temáticos? Para quê montanha-russa? Você não tem ideia da adrenalina que é entrar com o avião num tufão. Quando há turbulências, eles sacodem um pouco, mas aquilo não sacudia, meu irmão. Aquilo era um liquidificador. E você dentro. E eu juro que eu creio que ele deu ré. Então, eu preocupado, o avião todo em gritos, e gritos, e gritos. E a hora que o ateu diz, meu Deus! Mas eu preocupado com minha tia e com sua idade, porque a tia vai completar agora 90 anos. E eu preocupado com ela, e ela com seus 85 para 86 anos, e eu disse, tia, a senhora está bem? E ela vira para mim e diz, eu já vivi 85 anos. O problema é todo teu.
parei e disse, mas meu Deus, o problema é meu. E eu, então, fiz uma oração. Eu disse, Senhor, um anjo na asa direita, outro anjo na asa esquerda, e a tua mão no meio, que eu não sou nem besta de confiar no anjo. E pousamos, graças a Deus, tudo foi bem. Mas turbulências são maravilhosas. Elas nos levam a orar. Tempestades nos levam a orar. Às vezes nós estamos não tão consagrados, não estamos tanto buscando com aquela paixão ao Senhor. Mas numa turbulência você busca. Mas naquele momento... Eu digo que turbulências fazem confessarmos pecados. Você se lembra de tudo, meu irmão. Você se lembra de todo o pecado. Você confessa tudo. E mais alguma coisa. Você confessa os pecados que foram, os pecados que são e os que serão. Porque seguro que se você viver, vai pecar. E você pede a misericórdia de Deus de toda a maneira. Eles fizeram algo. A tempestade não pôde despertar Jesus, como eu disse, mas eles conseguiram, porque fizeram o que tinham que fazer. Mestre! E se estamos preocupados em serem salvos, por que não chamaram Salvador? Assim, mestre. Essa é uma palavra muito interessante. A palavra mestre, nas Sagradas Escrituras, ela não é apenas uma palavra. A primeira palavra que nós mais usamos para mestre é aquela do dom ministerial, mestre, que justamente é aquele que conduz, é aquele que leva as crianças, os pequenos, que ensina os princípios, a moralidade, a ética. É o mestre. O pedagogo, como está em grego, pedagogos. Ele é o mestre. Mas não foi essa palavra que foi utilizada aqui, aquele que leva, aquele que conduz, aquele que ensina. A própria palavra ensino no hebraico quer dizer você é lançar em direção a um alvo e acertar. Isso é ensinar. Como quem lança uma flecha em direção a um alvo. Todo o ensino te impulsiona, te encoraja, te arremessa com poder. Mas não foi essa a palavra que eles usaram. A outra palavra é a palavra mais usada a Jesus como mestre, que é didáscalos, de onde vem a palavra didática. Jesus não ensinava apenas, Jesus ensinava com metodologia. Jesus tinha uma didática, porque ele era o didáscalos. Ele era o mestre, o rabino, é a palavra equivalente a rabino no grego. Mas também não foi esta palavra, que é aquele que traz ensino, aquele que traz conhecimento, aquele que traz entendimento. Você passa a entender, a compreender, mas apenas aqui eles usaram a palavra epistastes, que é o doutrinador. Em hebraico, o equivalente é o que move montanhas com a sua palavra. Uau! Esse não é qualquer mestre. É um mestre imbuído de total autoridade. Por isso a Bíblia diz, ele não falava como os outros, porque ele falava como quem tinha autoridade. Quando ele falava, se obedecia. Eu disse, que epistastes é este? Que até os ventos, as ondas, lhe escutam. E não apenas lhe escutam, lhe obedecem. São doutrinados por ele. Sabe, a doutrina de Cristo muda até a realidade natural de todas as coisas. Eu gosto muito de ver o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho, que a transformação de água em vinho não é uma transformação de estado, mas uma transformação de natureza. Porque muitas pessoas o que querem é apenas que Jesus transforme o estado das coisas. Para transformar o estado da água, basta apenas estar mais frio ou mais calor.
E a água passará de líquido para sólido ou de líquido para vapor. Meus irmãos, Deus não está apenas para mudar o estado das coisas em nossas vidas. Ele está para mudar a natureza das coisas em nossas vidas. Porque água é água e vinho é vinho. Isso não é uma mudança de estado, isso é uma mudança radical, isso é uma mudança completa, isso é uma mudança absoluta. Aliás, o estado não mudou. Foi a natureza que mudou. Muita gente, o que quer na sua vida é muda o meu estado, muda o meu estado, muda o meu estado. Se Deus mudar a tua natureza, você nem mais se preocupa com o seu estado. Eu posso ouvir amém? É isso? De modo que eu quero o Senhor trabalha, mas trabalha mudando a minha natureza. Eu quero ser diferente. No entanto, tudo isso que estou falando é para introduzir o que eu quero falar. Porque eu ainda não comecei a pregar. E agora, sim. Pois a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos é que me chama a atenção, e é em cima dela que eu quero falar. Porque Jesus disse a eles: onde está a tua fé? O problema deles é que a fé não estava aonde deveria estar. E se a fé não está aonde ela deve estar, de duas uma. Ou eu perdi a fé, ou eu deixei em algum lugar. Embora não tenha perdido, deixei aonde não deveria estar. Paulo diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. De modo, se a fé tem que ser guardada, é porque a fé pode ser perdida. Mas não só perdida, ela pode ser equivocada. Ela pode estar aonde não deve estar. Eu posso estar com a minha fé aonde, ou no que, ou em quem não deveria estar. E quando eu precisar de minha fé, eu não terei a minha fé, porque eu deixei num lugar, com quem, ou naquilo que não deveria ter deixado. Jesus, quando curou aquele homem enfermo simplesmente há 38 anos, caminhando e vendo aquele homem ali enfermo, do lado do tanque, que esperava, como os outros enfermos, que o anjo descesse e as águas se agitassem. Sabe, muitas vezes no mover de Deus, o que as pessoas estão esperando não é tanto a ação mesmo de Deus. Deus está andando, a presença do Senhor está se movendo, Ele é real e na presença dEle está o poder dEle. Mas tudo que as pessoas estão esperando é uma agitação. E meus irmãos, eu não quero uma agitação, eu quero a presença. Porque com a presença vem o poder. E então, aquele homem tinha até fé, mas a sua fé estava no lugar errado, com a coisa errada. Jesus estava diante dele e perguntou-lhe: queres ser curado? Ele disse: mas Senhor, quando as águas se agitam, outro chega na minha presença porque eu não tenho quem me ajude. Jesus não perguntou se ele queria entrar nas águas, Jesus não perguntou se ele queria ajuda, Jesus não perguntou nada sobre... Jesus perguntou: queres ser curado? Quem fala contigo é aquele que pode curar. E então Jesus traz esse homem novamente àquela situação de crer nele, e então o homem é curado. Às vezes a nossa fé não está onde deve estar, não é nem por nossa culpa, nem por estas maneiras de crer diferentes. É como aquele homem que chegou até Jesus por causa do seu filho endemoniado, que ele disse: roguei eu aos teus discípulos. E eles nada puderam fazer. Se tu podes alguma coisa, tem misericórdia de nós e ajuda-nos.
O problema é que a incompetência dos discípulos estava desqualificando ao Senhor. E eu vou dizer uma coisa, a nossa incompetência, a nossa incapacidade não desqualifica ao Senhor nosso Deus. De modo que Jesus traz a fé aonde que ela deve estar e diz, se pode, tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. E o menino foi curado. Outra vez, que a fé não estava onde deveria estar, foi com aquela pessoa que chegou a Jesus Cristo e disse, se tu queres. Há a dúvida terrível sobre se Deus quer ou não quer. Ah, Senhor, se tu queres. E Jesus, para não deixar dúvida, disse claramente àquele leproso, segurando-o antes de afirmar, quero. E agora comprometido contigo, te tocando, já não tenho mais o que dizer. Quero, fica limpo. E a Bíblia diz, imediatamente ficou limpo. Quantas vezes nós colocamos a nossa fé naquilo que não deveríamos colocar? Colocamos a nossa fé naquele que não deveríamos colocar? Quantas pessoas estão crendo em quem não deveriam crer? Fé, deixe-me dizer uma coisa, não é apenas crer. Às vezes fé é também não crer. Porque Abraão, quando recebe a promessa de Deus, que foi citado de Sara, Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, e Abraão sabia das suas impossibilidades, das suas incapacidades. Fé não é negar a realidade, fé é crer que Deus é maior do que a minha realidade. Então Abraão creu, mas ao mesmo tempo Abraão, de certa forma, descreu de sua incapacidade. Eu creio mais no Deus que me faz a promessa do que na impossibilidade que eu próprio tenho em meu próprio ser de que se cumpra a promessa. Colocar a fé no lugar certo. Colocar a fé da forma certa. Mas existe ainda uma maneira da fé não estar no lugar certo. Quando Jesus vai até a casa de Maria, Marta e Lázaro, porque morto estava seu amigo Lázaro. Lázaro é uma figura interessantíssima. Era amigo de Jesus, isso era o suficiente. Eu mesmo conversava com o pastor Haroldo, eu disse, sabe, uma coisa que chama a atenção de Lázaro para mim é que ele não foi nenhum apóstolo. Mas ele tinha o melhor de tudo. Ele era amigo. Meus irmãos, hoje muita gente está preocupada com a posição. Deixe-me dizer qual é a posição certa. É do lado de Jesus, ser amigo dele. Essa é a posição que eu almejo, essa é a posição que eu quero. Amigo, amigo do Senhor. E estando este amigo, e que não era apenas amigo de Cristo, porque Jesus, quando fala aos seus discípulos, Lázaro, nosso. Porque quem é amigo de Cristo, é amigo dos amigos de Cristo. Nosso amigo. Lázaro, nosso amigo. E vai Jesus. E aquelas mulheres maravilhosas, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, tinham fé. Mas a fé que tinham estava na pessoa certa. Estava no lugar certo. Mas mesmo assim, onde estava a fé daquelas duas? Porque a fé que elas tinham não estava no tempo certo. Elas disseram ao Senhor Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Há muita gente que tem esse tipo de fé, uma fé no passado. Mas Jesus, então, toma e faz uma progressão temporal naquela fé. E Jesus disse, não te disse eu? Se creres hoje, verás a glória de Deus futuro.
Meus irmãos, a fé não pode ficar só no passado. A fé tem que estar presente, no presente, para se manifestar no futuro. Jesus traz aquela fé para o tempo certo. E então elas manifestam a fé. Eu creio. Jesus diz, agora, rolem a pedra. Rolem a pedra. E Jesus faz tão diferente do que eu faria, porque eu diria, ressuscita! E Jesus diz, vem para fora. Isso é muita fé. Jesus diz a Lázaro, sai para fora. Mas é interessante que quando Jesus fala ao morto, o morto ouve. Mas quando Jesus fala aos vivos, os vivos contestam. Rolem a pedra. Mas, Senhor, já cheira mal. Deixe-me dizer uma coisa. Muitas vezes, para Deus manifestar o sobrenatural dele na nossa vida, nós vamos ter que suportar certos incômodos que cheiram mal. É que nós queremos, tipo assim, faz um milagre, mas um milagre perfumado, por favor. Agradável. E às vezes, para que o sobrenatural se manifeste, eu preciso passar pelo desconforto, pelo desagradável, pelo que não me agrada de forma alguma. Já cheira mal, sim, cheira mal, mas abra. Deixe o mau cheiro sair, porque a glória vai entrar. E Jesus grita. É um dos poucos textos que diz que Jesus gritou. E deve ter gritado alto. Eu imagino Jesus chamando Lázaro. Lázaro! Porque gritou tão alto que o mais surdo dos homens, o morto, escutou. E se morto escuta, meu irmão, eu tenho esperança que nós também vamos. Porque naquele dia, Lázaro obedeceu, Lázaro escutou. Eu tenho que sair. Por quê? Porque ele me ordena sair. E ainda que não haja vida em meu corpo terá de novo a vida, porque o meu corpo obedece ao meu Senhor. Totalmente incapaz de obedecer, mas naquele momento volta o espírito de vida para que ele caminhe. Onde está a nossa fé? Sabe, essa palavra que eu estou trazendo a vocês, que Deus colocou em meu coração, essa palavra tem uma segunda parte, que eu vou falar de noite. Se você quer saber, venha de noite. Ou então, não sei se vão gravar, não sei se merece, vão talvez gravar, escute depois. Mas, meus irmãos, eu te pergunto o que Jesus perguntou. Aonde está a tua fé? Ela está com quem deve estar. Sabe, quando um pregador de fora vem, nós nutrimos grandes expectativas. Eu disse a meu amado amigo Haroldo, eu vejo todos esses grandes pregadores, eu me sinto até pequeno diante deles, cada nome. Mas disse, cadê o que eu quero ouvir? O que eu quero ouvir se chama Haroldo Kuzma. Porque, meus irmãos, aonde está a tua fé? Com o homem de Deus, que Deus colocou. Não que outros homens de Deus não sejam bons, são ótimos, são excelentes, são excepcionais. Mas uma ovelha escuta é a voz do pastor. E se a voz do pastor não está junto da minha voz, elas nunca me escutarão, porque eu não sou a voz do pastor. Eu gosto sempre de ser apresentado pelo pastor. Sabe por quê? Porque é a voz que leva o rebanho. E se o pastor diz, podem escutar a ele, o rebanho vai me escutar. O rebanho não vai me escutar porque eu prego bem. O rebanho não vai me escutar porque eu tenho olhos verdes maravilhosos. O rebanho vai me escutar porque o pastor disse
pode escutar. Onde está a tua fé? A minha fé, claro, está com Cristo. Sabe, ter Cristo como pastor é algo maravilhoso e todos nós temos. E Ele é o bom pastor. Sabe, ser um bom pastor não é um pastor que é eficiente. Porque um bom pastor é mais do que um pastor eficiente. Um pastor que faz tudo o que tem que fazer é um pastor eficiente, não é um bom pastor. Um bom pastor é um pastor que dá a vida pela ovelha. E se não dá a vida, não é bom. De modo que eu louvaria a Deus pelos pastores e pelo pastor que vocês têm. Claro, é meu amigo. É claro que eu vou falar mal dele. Se você acha, claro que eu vou falar bem dele. Porque é meu amigo. É meu amigo. Mas eu tenho certeza que Deus colocou o melhor homem para conduzir a vida de vocês. Eu tenho certeza do que Deus quer fazer na vida de cada um de vocês. Onde está a tua fé em Cristo? Está no lugar certo? Com a pessoa certa? Porque deixe-me dizer uma coisa, se a sua fé nesse momento está em mim, eu vou embora. E quando eu for embora, aonde está a tua fé? Claro, acima de tudo, está em Cristo. Está no lugar certo em Cristo. Mesmo que a tua fé não esteja no lugar certo, deixa-me dizer uma coisa, se você gritar por socorro, ainda assim Ele te ouve. Porque a fé, eles deixaram em algum lugar. Eles cometeram um erro. Porque Jesus estava dizendo, não era necessário, vocês chegariam. Em outro texto diz, e com isso eu termino, por que duvidaste? Duvidaram de quê? Porque Jesus disse, passemos ao outro lado. E deixe-me dizer uma coisa, se Jesus diz que você vai chegar em algum lugar, não importa o tamanho da tempestade, você vai chegar aonde Jesus disse que você vai chegar. Por isso Jesus perguntou, o que houve? Eu não disse, vamos para o outro lado. E quando eu digo, vamos para o outro lado, eu estou com você e nós vamos para o outro lado. Não interessa o tamanho da tempestade. Nós vamos chegar. Sempre, meus irmãos, que Jesus diz, para que nós cheguemos, parece que se levanta uma tempestade. Eu sei que vocês estão com um propósito. E uma tempestade se levantou. Mas deixe-me dizer uma coisa. Vocês vão chegar aonde Jesus disse que vocês vão chegar. Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa humilde palavra